é um personagem, é uma entidade. Porém, é dito no livro de Jó que ele foi colocado por Deus no caminho de Jó para testar a fidelidade, a espiritualidade, o equilíbrio de Jó. E aí não é uma coisa que Deus fica provocando também, porque ele é narcisista, ele é megalomaníaco. É para testar o equilíbrio do cara, para ver se Jó realmente tinha um equilíbrio espiritual. Por isso que tira tudo dele. É um próprio anjo, o Satã do livro de Jó está subordinado a Deus. Está escrito aqui que Deus colocou, autorizou. Ele pediu para o Satã para provocar Jó. No livro de Zacarias é a mesma coisa. No livro de Zacarias é Josué, que é um profeta, um sumo sacerdote de Jerusalém. Coloca-se um anjo de um lado e o Satã do outro lado de Zacarias, para testar ele também, o acusador, fazendo o papel de acusador. É como se fosse um cara, Josué falasse assim, eu sou bom, eu sou... Aí ficasse um cara do lado falando assim, mas e quando você... Aquela treta lá que teve uma treta lá, tal, pá, não entende direito. É só para trazer essa sombra que o ser humano não quer olhar, mas que ele precisa lidar. Eu tenho que ser justo comigo, eu tenho que ser muito transparente comigo. E Satã traz isso, entende? Não tem nada a ver com o diabo. Onde que começa o diabo, então? Depois que eles voltam da Babilônia. E aí você tem no livro de Crônicas, que é um livro muito dúbio, o livro de Crônicas, já no final da Bíblia tá o livro de Crônicas, muito dúbio, tá? Que tá aqui, ó. Aqui Jó. Aqui 1 Crônicas. Aqui, no livro de 1 Crônicas, também aparece a palavra Satã. Aí só Satã, o nome, Satã. Então, quando que aparece a primeira vez Satã na Bíblia como uma entidade, aí sim, do mal. Tá. E separada de Deus. Separada de Deus. No livro de Crônicas, e aí você tem no capítulo 21. Em que contexto? Então, o Satã levantou contra Israel e incitou Davi a recensear Israel. O que é recensear? Fazer o censo, o levantamento. Isso era visto como uma prática abominável pelos judeus, a não ser que fosse por autorização de Deus. Elohim. Então dizem que, aqui no livro de Crônicas, que então Satã levantou contra Israel. Né? Aqui já é um inimigo de Deus. Só que essa mesma passagem aqui dizendo que Satã se levantou contra Israel, se você for lá no livro de 2 Samuel... Se você for lá no 2 Samuel, que é um livro mais antigo, 2 Samuel, capítulo 24, olha o nome Satã, o que vira, o que era. Cadê? Lê aqui em voz alta. Onde? Aqui no começo? E a ira do Eterno. E a ira do Eterno, a ira de Deus. O que? Satã virou a ira de Deus? Não. Ali no livro de Crônicas, ele já tem esse aspecto de diabo, do mal, de inimigo. Mas o livro de Crônicas, na verdade, ele está falando de uma passagem histórica que eles já tinham relatado antes no livro de 2 Samuel. E aqui ele está dizendo a ira de Deus. Então, eles migraram esse conceito de um arqui-inimigo da criação depois do contato dele com os babilônicos. E esse livro de Crônicas, que coloca Satã então como alguém do mal, que testou Davi para fazer o recenseamento de Israel, se você pegar o mesmo livro, a mesma época, num livro anterior que eles tinham relatado essa passagem, então é como se eu escrevesse hoje o que eu passei o meu dia, e daqui 400 anos de história, 600 anos de história, você escrevesse o Vi que passou isso